músculo esquelético propriamente dito, ele é a maior massa do nosso organismo e ele se organiza em unidades chamadas músculos, além de ter camadas. Você tem camadas mais profundas, camadas mais intermediárias e camadas mais externas. Então, por exemplo, se você analisar, por exemplo, o peitoral maior e o peitoral menor, o peitoral maior tem 3 porções, fica superficial, o peitoral menor fica profundo, né? Então você tem camadas específicas aí. Quando você olha, por exemplo, o músculo trapézio, ele é um músculo mais superficial. Musculatura dos romboides, romboide maior e menor, é uma musculatura mais profunda. Quando você olha, por exemplo, quando você olha, por exemplo, o quadríceps, você tem o resto femoral com a musculatura superficial, mas você tem o vasto intermédio com a musculatura intermediária. Então, eles têm várias camadas nesse sentido. A grande função, a principal função do músculo esquelético, né, eles são responsáveis pela movimentação e estabilização do esqueleto. Então, veja bem, movimentar e estabilizar. Tem pessoas que não treinam estabilidade na academia. E aí fica fazendo agachamento, pisando em calço, não fica fazendo um agachamento com colapso para frente, não trabalha estabilidade. Tem gente que vai agachar, cai sentado. Falta de uma mobilidade e de uma estabilidade corporal. Tá? Tem pessoas que não conseguem ficar sobre o pé, no equilíbrio. Isso quer dizer que essa outra parte que sobrou apoiada, ela não consegue gerar uma estabilidade. Então a gente precisa trabalhar isso. Idosos, por exemplo, vai perdendo estabilidade. Então você precisa trabalhar isso com ele, através de exercícios proprioceptivos, por exemplo. Então você pode trabalhar exercícios que tenham em base estável e gerando a instabilidade, gerando um desequilíbrio. O próprio sistema neuromotor dele faz essa questão da correção. Então a gente não tem que pensar apenas em desenvolvimento de aptidão física de um músculo. Eu preciso, de uma certa forma, conseguir manter um equilíbrio corporal. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês treinarem o músculo de maneira desequilibrada e vocês gerarem, por exemplo, uma tensão maior numa cadeia muscular posterior que sai aqui da região occipital da cabeça, desce o pescoço, passa nos paravertebrais nas costas, entra na musculatura profunda, bíceps femoral terminando na panturrilha, se você tensionar esse lado, você vai gerar uma tensão de lado que a pessoa pode começar a ter dor de cabeça. Eu estou tendo cefaleia, aí vai no médico e ele não descobre o que está acontecendo, o treino está errado. Porque tensionou uma carga. Você começa a empenar de um lado assim, só que de maneira invisível, de maneira não perceptível. Por isso que muitas das vezes a pessoa faz um treino errado, gera, ao invés de ele corrigir uma postura, ele gera um problema postural e por causa disso, essa pessoa começa a ter dor na lombar, começa a ter dor no joelho, começa a ter dor no ombro, começa a ter dor de cabeça. Então a gente pode piorar a saúde e a qualidade de vida se eu não souber de biomecânica, se eu não souber de equilíbrio, movimentação e estabilidade do corpo. Então, desde já, pense nas questões biomecânicas, para me gerar estabilidade, homogeneidade e equilíbrio dentro das estruturas. Mais adiante, eu preciso entender uma certa organização do músculo. Então, aqui uma visão macroscópica até uma visão microscópica. Então, se eu começar a analisar, por exemplo, uma musculatura do bíceps, mas poderia ser qualquer outra, eu tenho um músculo. Esse músculo, ele tem algumas membranas, por exemplo, aqui o perimísio. Você tem isso aqui que são as fibras musculares, tá? As fibras que estão organizadas entre elas. Nessas fibras estão os núcleos ficam na questão periférica. Cada fibra dessa você tem as miofibrilas, aqui você tem retículo sarcoplasmático, né? Que é que é o mesmo retículo endoplasmático. Só que por que ele chama sarcoplasmático? Porque o prefixo sarco significa carne, né? Então você tem aqui
as proteínas contráteis, miosina, actina. Aqui você tem as mitocôndrias que estão em algum lugar. E dando mais uma, e pegando essa região e ampliando ela mais, você chega aqui embaixo no sarcômero. Mais uma vez o prefixo sarco, que é a unidade de contração muscular. Então é esse pedacinho aqui que contrai e por causa, claro, você tem ali milhares dele, né? Milhões desses sarcômeros. E eles estão conectados uns aos outros. Então, ó, cada pedacinho desse é uma, aqui ó, mais escuro, mais claro, mais escuro, mais claro, e vai estar conectado na fibra muscular, no feixe muscular e no músculo. Então, imagina quantos tem. Então, quando a gente tem que diversificar exercício, que quando eu olho, por exemplo, um músculo do bíceps, quantas variações de flexão de cotovelo eu tenho para permitir eu gerar estímulos, desde a região proximal para distal, da distal para proximal, em diversos fatores de força para mim conseguir microlesionar o máximo de sarcômero, do máximo da fibra, para que todos eles entrem em processo regenerativo e por causa disso eu ganho hipertrofia, força e potência e resistência. Então, diversificar de maneira sábia, de maneira interessante ali. Então aqui, pegando essa imagem aqui e ampliando ela mais ainda, aqui eu consigo enxergar uma unidade de contração que é o sarcômero. E nela, essa parte vermelha aqui, você tem os filamentos grossos e você tem aqui os filamentos finos. Então tá aqui, ó, filamento espesso e grosso, miosina, é uma proteína. Quando você treina, você machuca, você destrói miosina, você destrói actina, que é dos filamentos finos. Então essa parte vermelha é miosina. Essa parte aqui azul clarinha, aqui é a actina, filamento grosso, filamento fino. Eles deslizam, tem outra imagem na frente que mostra como que eles funcionam. Então cada vez que você contrai e estende, eles deslizam sobre o outro. E esse atrito gera calor, gera desgaste, gera microlesão. E se você quiser testar para você, não estou conseguindo entender por que machuca. Pega a sua mão e faz assim com ela, você vai ver que ela vai aquecer e uma hora ela vai começar a arder, vai queimar e vai começar a se machucar. Assim é músculo. Só que aqui a mão, você está percebendo o calor que você está gerando. Lá dentro, você põe a mão no músculo e está aquecido, mas você está destruindo. Então, se você continuar fazendo aqui, ó, você não vai começar, o tecido aqui não vai começar a destruir, né? Vai soltando célula. Assim acontece lá dentro. Só que muitas das vezes a gente não dá valor porque a gente não está enxergando. Precisaria de fazer uma biópsia, precisaria de ter um microscópio, uma câmera, uma nanocâmera passeando lá dentro para mostrar o estrago que a gente faz, o que aconteceu depois do treino. Então você tem miosina, actina, 3 tipos de troponina que estão aqui misturadas, depois a gente fala melhor delas, tropomiosina, nebulina, titina. Está observando que eu tenho ina. Tudo derivado de proteína. Insulina é um hormônio proteico. Entendeu? Então, seguindo aqui, olha aqui como que funciona a contração. Aqui eu tenho 2 sarcômeros. Tem um sarcômero aqui e outro aqui. E aonde que ele começa e termina, tem uma linha Z aqui. Vocês não precisam, de um certo ponto, preocupar com esses detalhes agora, porque isso vai ser cobrado de maneira mais aprofundada em fisiologia. Mas eu preciso apresentar para vocês aqui que o músculo contém, né, os filamentos grossos e filamentos finos, além, né? Então, quais são as proteínas contráteis? Contráteis
miosina e actina. As demais participam também, mas as principais são essas. Essa aqui fica conectada na outra. Então eu tenho os filamentos grossos e finos e neles eles deslizam entre si. Então aqui está apontando a actina, a miosina. Aqui você tem essa molinha em espiral aqui, é a actina, justamente para garantir a estrutura. É como se fosse dando um exemplo daquela caminha elástica, que o pessoal pula, né? Aquele jump, aquela caminha elástica lá, tem aquelas molinhas. Então, para manter aquela tela esticada, tem um monte de molinha. Então, para manter a estrutura organizada, tem essa proteína aqui que ela segue aquela estrutura para dar estabilidade. Seguindo aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo, só dar um play aqui, para que vocês então veja bem, toda contração depende de um ATP, tá? Você tem aqui a actina e miosina dentro do sarcômero. Da mesma forma você tem o músculo cardíaco e o músculo liso, que a gente vai falar dele daqui a pouco, tá? O músculo esquelético. Então, dentro dessa musculatura esquelética, você observa aqui as fibras musculares, tá? Você tem os feixes, você tem as fibras. Essa estrutura aqui, ó, isso aqui, ó, é uma mitocôndria, é um núcleo, desculpa. Aqui mostra como que o músculo recebe um choque, literalmente, do nosso sistema nervoso, que são as sinapses. Tem o neurônio, uma junção neuromuscular, e a partir dessa inervação, ele inerva cada fibra, cada unidade, e aqui você tem as miofibrilas, ao sarcômero aqui. Então aqui ele mostra pra gente, vai ilustrar pra gente como que funciona essa contração. Então aqui é onde começa e termina, você tem os filamentos finos, os filamentos grossos, e neles eles contraem todos em conjunto. Então quando a gente fala para fazer um movimento amplo, é para permitir que ele tenha um deslize totalmente. Então ali, a miosina, cada pontinha daquela é uma cabeça de miosina, a actina é um filamento fino que ele vai deslizar sobre ele ali, ó, fazendo contração. Então veja bem, se você faz meio agachamento, você não trabalha todas as cabeças de miosina na actina, você trabalha a metade do movimento. Por isso que quando a gente está, por exemplo, fazendo qualquer movimento, a gente tem que trabalhar a amplitude necessária para o movimento. É um agachamento, o pessoal vai lá 45 graus e volta, praticamente nem mexe essa estrutura do jeito que deveria. Então, aqui na cabeça da miosina tem ATP. Ele quebra em ATP, carrega a cabeça da miosina, ela está carregada. Quando ela carrega, ela conecta na actina, nos sítios de fixação, e ela desliza. Então essa imagem aqui ampliada, ela mostra um pedacinho do que acontece com cada parte microscópica do músculo e como que ela funciona. Então essa teoria, olha lá, você alimentou de ATP, ó, a ATP chegou, desconecta, faz o deslize, chega a ATP. Então essa ATP, que é a unidade de energia, de onde ela veio? Do arroz que você comeu, da batata que você comeu, da gordura que você comeu, né? Então, enfim, essa estrutura precisa estar, vou falar assim, bem íntima de vocês aí. Dando seguimento, já que vocês entendem essa hierarquia do músculo, do feixe, da fibra, da miofibrila, do sarcômero, eu posso entender que cada um de nós, aí é uma questão genética, cada um de nós nasce com uma determinada distribuição de, basicamente, existem mais, mas eu vou falar só duas classes de fibras. As fibras de contração lenta e as fibras de contração rápida. Existem fibras intermediárias, mas eu não vou aprofundar nela não, tá? As fibras de contração lenta
são as chamadas fibras vermelhas. São as fibras aeróbicas. São as fibras que têm a ver com, por exemplo, a capacidade de correr longas distâncias, de pedalar longas distâncias, de fazer dança por 1 hora, de fazer todas as atividades que são contínuas, tá? Por outro lado, as fibras brancas, por que eu tenho branca e vermelha? Porque a vermelha, ela tem muito fornecimento sanguíneo. As fibras vermelhas, elas têm vasos sanguíneos de maneira mais expressiva. E uma vez que ela tem vasos e o sangue passa um volume maior nessas fibras, deixa ela de cor avermelhada. As fibras de contração, as fibras do tipo 2 ou de contração rápida, elas têm um metabolismo anaeróbico. Então significa que, só para resumir para vocês, as fibras que são capazes de hipertrofiar de maneira mais expressiva são as fibras do tipo 2. E nós somos uma mistura das duas. Tem pessoas que nascem com predominância de fibra branca. Ele nunca vai ser um maratonista, mas ele pode ser muito forte, levantar muito peso. Ele pode ser um ótimo corredor de 100 metros. Ele pode ser uma pessoa que salta, saltos verticais com muita eficiência, mas ele às vezes não consegue correr. Por outro lado, quem nasce com predomínio de fibra vermelha, ele é um ótimo fundista, ele que consegue correr longas distâncias, ele adquire resistência aeróbica, é um cara que você precisava pedalar o dia inteiro, vai correr por várias horas. Então essa mistura somos nós. A fibra intermediária é uma fibra que pode se transformar tanto na 2 quanto na 1. A gente não vai entrar nesse mérito aqui não. Então veja bem, se você conhece uma pessoa que corre com grande facilidade, provavelmente ele nunca vai hipertrofiar do jeito que um fisiculturista vai hipertrofiar. Basicamente, tendo uma lógica fisiológica. Está falando de correr grandes distâncias com Um facilidade. cara aeróbico, aeróbico. Porque se mandar um cara caminhar, ele vai caminhar longas distâncias. Vamos falar um cara que faz corrida, um cara que é corredor, né? Então precisa entender que o corredor ele tem inicialmente mais fibras vermelhas e ele treinou essas fibras. Oi? Isso pode ser alterado com a partir de exercícios, por exemplo, eu treino para correr, por exemplo, a minha fibra predominante é o tipo 1, né, das fibras vermelhas, que faz eu conseguir avançar a correr distâncias maiores, né? Uhum. E com o treino isso pode ser alterado? Depende das intermediárias. Primeiro, você vai melhorar a capacidade das fibras existentes. Você vai transformar algumas intermediárias nela até um certo grau. Entendeu? Agora, vamos pensar o seguinte. Você e o queniano correm. Por que o queniano corre mais? Há uma série de fatores, inclusive a maior predominância de fibras vermelhas que ele tem. Então, se ele tem um VO2 maior, é por causa dessa predominância de fibra vermelha. Agora, será que ele tem potência para correr 100 metros? Talvez não. Talvez não. Com certeza não. E você pode observar que os corredores de 100 metros, os caras que dão aquele estilo de 100 metros, eles são muito maiores, mais fortes e mais hipertrofiados do que os fundistas de meia maratona e uma maratona. Entendeu? Porque esse cara aqui ele pode ser forte, porque ele dá um tiro de 100 metros e em 10 segundos ele entrega o serviço. E esse cara aqui fica por 2 horas, num movimento cíclico, contínuo, correndo na planície, no morro abaixo, no morro acima. Tá? Então, basicamente, você precisa entender que existem duas classes. O resistente, o aeróbico, né? O cara que é o cara do endurance, e tem o cara da força. Essa mistura vai posicionando essas pessoas naturalmente dentro dos seus esportes, né? E tem muitos talentos que não sabem o que é porque não pratica nada.
Mas a intermediária pode fazer diferença? Oi? A intermediária pode fazer diferença? Ela pode significativa? fazer, mas a capacidade que ela vai. Por exemplo, estou treinando força, ela transforma na branca. Ou estou fazendo endurance, ela transforma. Mas é momentânea ou transforma e já é? Ela transforma se você interrompe. Então veja bem, toda vez que você melhora no esporte, você faz uma evolução. Você transforma de um nível para o outro. Se você interrompe, você faz uma involução. Você perde aquilo que você adquiriu. É uma evolução também. Só que você volta na estaca inicial. Momentânea, então. A intermediária Não é momentânea. nunca vai deixar de ser intermediária. Se você interrompe, a sua natureza elimina aquilo que você adicionou e bota de volta aquelas fibras intermediárias que tinham ali com algumas alterações, né? Você falou que as fibras tipo 2, elas compõem as pessoas, assim, pode ser mais fortes, né? Mas isso aí tem alguma coisa a ver com o biotipo? Não, isso é a genética, é o biotipo. Entendi. Veja bem, o biotipo é a genética, o somatotipo são as alterações do biotipo em decorrência do treino. Tá? Um é o caráter qualitativo, biotipo qualitativo, somatotipo quantitativo. Eu vou lá e faço uma variação e transformo aquilo em números. Uma coisa eu falei qualitativamente, fulano de tal corre mais do que tem capacidade de levantar peso, qualitativamente. Agora, quando eu vou lá, vamos aferir o VO2 dele? O VO2 dele é 60. Capacidade de força dele, de resistência, de força, por exemplo, aí é baixa. Então aí eu tenho números que é bom de VO2, porque eu tenho o número 60, mas a resistência dele, uma classe de 0 a 10, ele tirou nota 4. Aí eu ponho quantidade nisso. O único jeito de você descobrir é fazer esse tipo de teste? Testar para valer. Igual você faz exame de laboratório. Quanto está a glicemia? Está tanto. Você Mas vai tem como fazer por exame de sangue, alguma coisa? Tem ou diversos testes exames. físicos? Você pode fazer teste físico e pode fazer teste de laboratório. Uma das coisas que você identifica isso aqui é biópsia. O Fantástico mostrou uma vez, só que ele mostrou biópsia de quadríceps. Só o quadríceps pode ter um domínio de uma fibra, mas do braço é outro. Entendeu? Então, o que é o certo fazer? Tira uma célula aqui, tira uma célula aqui, tira uma aqui, tira uma nas costas, tira uma na panturrilha e faz um painel de distribuição dele. E mostra, ó, por exemplo, ele tem mais fibras vermelhas no quadríceps, mais branca no bíceps, mais intermediária nas costas, aí mostra um padrão de predominância nele. E por causa disso, se ele fizer o esporte tal, ele vai ser melhor do que fazer o esporte. Se ele fizer o esporte A, ele vai se dar melhor do que o esporte B, por causa da genética dele. Entendeu? Existe alguém, tipo, intermediário, assim, que não tem uma sobreposição? Não. Assim, eu não sei de relato não, mas é possível que tenha, mas talvez nem seja descoberto, talvez não virou pesquisa. Eu não sei mencionar para você aqui agora, mas é possível que tenha alguém com a expressividade de fibra intermediária para gerar uma contribuição nos dois sistemas. Eu falo, por exemplo, os meus PRs no cross sempre muito bons. E meu VO2 também é muito bom. 14, aí eu tenho os corredores aí tem 14.5, 15, que tá tão distante do VO2. Não, o VO2 14 é baixo, o VO2 core é 150. Não, mas é quando transforma no KM já. Tá no KM. Ah, tá. Entendi. Transforma em KM. Entendi. 14 é um número bom. 14 é um número bom. Então vamos seguir aqui. Músculo cardíaco. O músculo cardíaco ele tem uma particularidade muito interessante, vocês vão entender. Se você vai ali fora, aquece, dá um tiro ali, ó, na pista, sua perna vai queimar. Porque o sistema aeróbico do músculo esquelético, por mais que o cara seja um VO2 70, mas ele é mais limitado. No coração, você não vê um coração fadigar. Ninguém sente uma coisa, sentir o peito queimando por causa de transferência de ar para dentro e para fora, e ele é pulmonar. Mas o músculo do coração, ele não fadiga igual o músculo do quadríceps ou do bíceps. Nem pode. Fadigar, né? E por causa disso, ele tem numerosas mitocôndrias. Olha aqui, ó, cada pontinho desse aqui é uma mitocôndria. É tanta mitocôndria que 40% do peso de uma
fibra, 40% dela é mitocôndria. Então é um centro industrial de produção, de consumo de oxigênio. Então, por mais que ela acelera, vai a 200 batimentos por minuto, mas tem mitocôndria sobrando para isso. É tanto tempo que é o seguinte, enquanto 40% do músculo cardíaco é mitocôndria, do esquelético, por isso que você fadiga. Eu fico pensando. Mas quando uma pessoa então chega ao ponto de infartar, porque tem menos mitocôndrias, não, porque faltou sangue. Sangue, circulação de sangue. A tubulação que leva sangue, ou seja, o vaso foi entupido, então não chegou sangue lá. Aí a região morre e morre o resto, né? Músculo liso. Músculo liso, a gente sabe que ele é involuntário, ele é lento, ele a contração dele é fraca. Então ele é encontrado nos vasos sanguíneos, no trato geniturinário, no trato respiratório, por exemplo. Então, nariz, do olho, né? Então ele está em várias regiões do corpo. E aí o que acontece? Se durante o frio os seus vasos sanguíneos se fecham, porque diminui o espaço, né? Faz uma constrição, que a gente fala, vasoconstrição. Essa vasoconstrição, ela é por causa do músculo liso. Isso aqui, ó, esses dois movimentos aqui é um movimento do intestino. Você tem um movimento que é segmentar e você tem um peristaltismo, que é um movimento peristáltico. Então, veja bem, quando você, no processo digestivo, está aquele bolo alimentar se transformando num bolo fecal, por causa dessa pressão que acontece, né, no intestino, é um movimento segmentar, um movimento de mistura. Ao mesmo tempo que tem um movimento de mistura, tem um movimento de propulsão. Ele vai empurrando o bolo alimentar. Então, toda vez que ele faz isso aqui, ele tira nutriente daquele bolo alimentar, do processo digestivo, e joga na corrente sanguínea. É a mesma coisa que você pegar um pano molhado e apertar ele na mão, ele vai pingar água. Aquela água, vamos falar assim, fazendo uma analogia, é o nutriente que estava aqui entrando na corrente sanguínea para ir embora, para ser distribuído no corpo. Então você tem o próprio processo de deglutição aqui, engoliu, o bolo alimentar vai por causa do movimento peristáltico. Quando você tem, por exemplo, um episódio de vômito, você tem um peristaltismo reverso, que é sistema de defesa. Então o vômito é sistema de defesa. Caiu alguma coisa no estômago, não bateu legal, o sistema imune fala, tira isso para fora e você morre. Aí o que acontece? Tem uma contração involuntária, você tem um peristaltismo reverso e você acaba vomitando aqui, tirando aquilo do alimento estragado, por exemplo, que você comeu, tá? Beleza, então terminamos aqui os três músculos, o esquelético, o cardíaco e o liso. E aí nós temos aqui o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, né, de conjunção, o que ele faz? Ele preenche espaços, ele faz sustentação e ele pode levar nutrientes também. Nesses sistemas dos tecidos conjuntivos, eu tenho aqui fibras que são elásticas, né? Então, por exemplo, a elasticidade de pele. Eu tenho aqui fibras colágenas, eu tenho aqui, por exemplo, o tendão. Eu tenho as fibras que são chamadas reticulares, que formam um tipo de rede. A corrente sanguínea, ele é um tipo de tecido reticular, que forma uma rede de células que vão sendo transportadas. Eu posso ter um tecido que ele é frouxo, ele não tem forma. Eu posso ter um tecido, por exemplo, não modelado, que é da derme. Então, por mais que essa pele tenha contorno, mas é considerado, por exemplo, então a nossa derme, a nossa pele, ele é um chamado de não modelado. E aí você tem também os modelados, que tem, por exemplo, uma formação. O tendão, ele tem uma forma muito específica. Tendão que conecta o músculo no osso. Então você tem as fibras colágenas,
elásticas, colágenas, reticulares. Você tem os tecidos sem forma e você tem os tecidos com forma. Além disso, desses tecidos, a gente tem aqui, para mencionar para vocês, nós temos o tecido adiposo, que preenche um espaço. A célula é os adipócitos. Você tem o tecido cartilaginoso, de cartilagem. Aí você tem fibras, que são condro, cartilagem, tá? Condroblasto é um tipo de célula, condrócito é outra. O condroblasto, ele é de baixa atividade, quer dizer que já tem uma cartilagem formada. O condrócito é quando está formando cartilagem. Então, criança em formação tem uma atividade maior e por causa disso ele tem um número bem interessante de condrócitos que estão ali em atividade celular, constantemente em formação, participando do crescimento. Você tem o tecido ósseo. Então você tem células que são chamadas osteócitos, né? Que são células inativas, quer dizer, um adulto já está com essa célula inativa. Porém, em caso de fratura, ela se ativa para regenerar o osso. E aí você tem os osteoblastos, que são células de grande atividade. Então, o osteócito, em caso de fratura, pode se transformar num osteoblasto para fazer a regeneração do osso. Então, é uma condição dela que dá para ela o nome. Célula inativa, está ali de boa, célula ativa. Quando fala que ela está inativa, não significa que ela está morta. Ela tem a sua nutrição, ela tem os seus nutrientes, tá? Ela está viva, mas ela está ali de boa, ela não tem grandes atividades. Mais à frente, eu tenho o tecido hematopoético, que são as células que estão contidas no sangue e que, por acaso, você vai fazer um exame de laboratório para você ver como é que estão suas hemácias, célula vermelha, porque se os seus eritrócitos ou hemácias estiverem diminuídos, você está com anemia. Aí você não tem disposição, porque você não consegue carregar oxigênio de maneira eficiente. Você vai fazer um treino aeróbico, não aguenta correr. Você vai fazer atividade cotidiana, dá muita sonolência, porque falta oxigênio, tá? O leucócito, células do sistema de defesa. Trombócitos são as plaquetas. Então elas participam da coagulação do sangue ali, porque elas impedem a hemorragia. O plasma, que é a parte líquida, que é o maior volume, nela tem água, tem os íons ali de sódio, potássio, estão imersas nelas as proteínas e ela é a grande parte do volume sanguíneo. E se você não sabe, essas células, elas são originadas na medula óssea. Então, aonde que é produzido as células sanguíneas? Na medula óssea, tá? Não é da medula da coluna, não, da medula do osso. Lá dentro do osso tem uma medula e é ali que é produzido o tecido hematopoético, tá? Além disso, nós temos também o tecido epitelial, o nosso epitélio. O epitélio, esse tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, ele pode revestir para fora, mas pode revestir para dentro. Então você tem aqui o revestimento externo. Sua epiderme, por exemplo, ela te protege contra uma desidratação, né? Ela te protege contra o atrito. Opa, passei o atrito aqui na parede. Então ela vai te proteger. Ela te protege contra a invasão de bactérias, por exemplo. Então eu tenho a minha proteção externa. O tecido epitelial também tem o seu revestimento interno. Cavidade da boca, cavidade do estômago, cavidade do intestino, é um revestimento interno. E além disso, você tem as mucosas, então, que são membranas que têm contato com o meio externo da boca, do esôfago, do estômago, intestino, reto, vias aéreas. Então é o seguinte, se você passar a língua aqui, ó, na boca, você vai perceber uma película.
uma mucosa. Essa mucosa é um tecido de revestimento, ela fica na superfície. E você tem também um tipo de revestimento seroso, que é uma membrana que reveste, por exemplo, a pleura, a pleura ali que faz um revestimento da superfície do pulmão com a parte interna das costelas. Você tem o peritônio, que é uma membrana que reveste o intestino, e você tem o pericárdio, inclusive a Hebe Camargo morreu de câncer no peritônio, tá? E o pericárdio, que é outra membrana que reveste o músculo cardíaco. Então, são tecidos de revestimento. Porém, quando eu penso um pouco mais no tecido epitelial, eu tenho um tipo de tecido que é chamado glandular, que são as glândulas. Eu tenho glândulas que são endócrinas, que lançam hormônios que são produtos diretamente do sangue. Então, por exemplo, o pâncreas libera um hormônio na corrente sanguínea que se chama insulina, né? Você tem, por exemplo, a tireoide, que secreta hormônios na corrente sanguínea, que é o T3 e o T4, e outros hormônios também. Eu tenho as glândulas que são chamadas exócrina, que secreta para fora do corpo. Então, isso aqui é uma glândula sudorípara. Então, o suor é uma glândula que secreta água para fora do corpo. As glândulas lacrimais, as glândulas mamárias, as sebáceas e as salivares. Então, a saliva também é uma glândula que secreta para fora do corpo ali. E você tem as mistas, que ela tem uma região tanto endócrina quanto exócrina. Um exemplo, o pâncreas, que eu já mencionei agora há pouco, ele tem a sua porção exócrina, que libera enzimas digestivas para dentro do corpo, mas não é para dentro da corrente sanguínea. Onde que são secretadas as enzimas digestivas? Dentro do tubo digestivo, do duodeno, do jejum, né, do intestino delgado, da região inicial ali. E a outra porção dela secreta insulina e glucagon. Esse já é secretado direto na corrente sanguínea. Então, o pâncreas é um exemplo de um órgão que tem glândulas mistas, secretando para fora da corrente sanguínea e para dentro da corrente sanguínea, tá? E aqui é os tipos de tecido epitelial. Então, você tem o tecido da pele, que é um tecido pavimentoso, da boca e do estômago, que é um estratificado. Você tem o cúbico simples, tecidos renais e do útero. Você tem de transição da bexiga. Quando a bexiga está cheia, ela é de uma forma, quando ela está vazia, ela é de outra. Tecidos, os prismáticos, os cílios respiratórios. Então, dentro do seu tubo respiratório, tem cílios que estão jogando ali o muco para fora. E depois você tem aqui os pseudoestratificados, pseudo de um falso estratificado, que está no sistema respiratório, tá? Então, nossa primeira parte termina aqui. E a segunda parte eu vou tentar resumir ela para vocês também, de uma forma mais rápida aqui, para ir direto, tá? Bioenergética. Antes de começar, alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que ficou para trás aqui? Uma dúvida? Anotou alguma coisa? Não. Então vamos seguir. Bioenergética. Bio de vida, energética, claro, de energia. É um estudo que fala sobre as transformações e trocas energéticas entre o ser vivo e o ambiente. Tá? Então é uma troca. Então, beleza. Mesmo exemplo da batata. Comia batata. A energia que estava lá passou para o meu corpo. Então, entre aquele ambiente, foi trocada energia. Dentro desse sistema, você tem aqui o metabolismo, o famoso metabolismo, que nele está equilibrado. Então, metabolismo significa mudança ou troca, né? Você tem as reações de construção, que são as reações anabólicas. Músculo que cresce é por causa de reações anabólicas. E o oposto dela são aquelas reações catabólicas. Emagrecimento é catabolismo. Então veja bem,
o nosso metabolismo, ele é uma mistura de momento anabólico com catabólico, ou de predominância. Então, só de você olhar aqui, você já fala assim, não é fácil hipertrofiar e emagrecer ao mesmo tempo. Como é que o meu metabolismo constrói músculo no anabolismo e destrói gordura no catabolismo ao mesmo tempo? Antes se pensava que isso era impossível, agora sabe que isso existe. Então é um desafio com um metabolismo bem sintonizado, construindo músculo com momento anabólico às custas do catabolismo de gordura. Então, quando a gente for falar mais sobre prescrição de exercício, a gente tem que voltar nessas questões ali. Então, o metabolismo ele é um ciclo contínuo que tem momentos de construção e momentos que são anabólicos e tem momentos de destruição que são catabólicos. Então, aqui, as reações de síntese são anabólicas. As reações de decomposição, degradação ou quebra são as reações catabólicas. Quando você quebra uma glicose para dela produzir ATP, é uma reação catabólica. Quando você constrói glicogênio e guarda, quando você sintetiza proteína, é reação anabólica de construção, né? Então, o metabolismo é normalmente dividido nesses dois grupos. Num grupo que você tem basicamente as reações catabólicas e as reações anabólicas brigando entre si. Então veja bem, aqui você tem moléculas de comida e aqui você tem moléculas que foram produzidas a partir dos nutrientes. Então, exemplo, você comeu carne, construiu proteína. Você comeu carboidrato, construiu glicogênio. Você comeu gordura, você guardou gordura. Tá? Então, entre a parte catabólica e a anabólica, aqui o metabolismo dita essas situações. Você tem que entender também que, olha aqui, essa reação é uma reação de catabolismo, né? Reação de catabolismo. O CO2 que é liberado ali, o CO2 que foi liberado, ele vai anabolizar lá na planta um polissacarídeo. Então veja bem, quando você corre, transpira, enquanto você emagrece, liberando oxigênio, liberando a água do suor e dissipando energia, esse CO2 vai lá na planta e constrói celulose. Você já pensou que quando você transpira, você pode estar construindo uma célula de uma planta? Está podendo fazer crescer um eucalipto ou outra árvore? É exatamente isso que acontece. Então, a minha entrega metabólica anaboliza uma planta. Então, a planta que cresce, ela está no momento anabólico dela, por causa talvez do metabolismo. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então, bacana. Uma coisa que a gente precisa entender é que a função das vitaminas no metabolismo. Não adianta você ir lá e comprar a melhor proteína, comer o melhor carboidrato, alimentar de gorduras que são essenciais, se te falta essas vitaminas. Essas vitaminas faz a proteína acontecer, faz o carboidrato acontecer. Então o cara aqui, por exemplo, vai lá e paga 300 conto num pote de whey, mas não tem coragem de colorir um prato com laranja, com verde, com roxo, com vermelho, ele está jogando o dinheiro dele no ralo. Ele não vai ter carência de vitaminas e por causa disso ele não vai absorver. Então tem que cuidar também dos micronutrientes, né? Mais na frente eu tenho aqui duas situações catabólicas aonde eu pego uma glicose, quebro ela no processo de glicólise. Então a glicólise é uma quebra no popular, no científico é uma oxidação de gordura. Glicogenólise, não parece glicogênio? É quando eu quebro, na linguagem popular, ou faço a degradação do glicogênio durante o exercício por causa que está faltando glicose.
Então, quando você, por exemplo, começa a fazer exercício e sua glicose sanguínea cai, o seu glicogênio é obrigado a ser quebrado para nivelar aquela glicose que caiu, para você continuar até você se alimentar. Então, o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, eu preciso entender que quando eu faço exercício, esses dois processos de degradação acontecem, que é a glicólise e a glicogenólise, tá? Por causa disso, dependendo da intensidade do exercício intenso, se eu estou dando um sprint numa bike, uma chegada de corrida, ou se eu estou no final de uma série de musculação, por causa da quebra da glicose, que é a glicose, que é quebrada em ácido pirúvico, eu tenho como produção o famoso ácido lático. Então ele é um produto de uma fermentação lática. E por que fermentação? Porque na ausência não precisou, se você estudar aqui ou procurar aqui nessa reação química, você não encontra oxigênio. Então mesmo sem oxigênio, a glicose foi convertida em ácido lático. Por isso que é fermentação. Tá? Não precisou da participação do oxigênio ali. Agora, olha que legal. Tem um negócio no nosso corpo que pode acontecer, que chama ciclo de Cori. Esse ciclo de Cori, imagina o seguinte: lá dentro do seu músculo entrou glicose que você alimentou. Por causa que você está treinando, por exemplo, musculação, a glicose foi quebrada em piruvato e lá dentro do músculo formou o lactato. O músculo está queimando. Esse lactato, ele sai do músculo e entra na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele é levado para o fígado. Aí chega o lactato lá no fígado. Cheguei. O que o fígado faz com ele? Faz o caminho inverso. Piruvato. E lá dentro do fígado fabrica glicose. Essa glicose volta na corrente sanguínea e faz uma retroalimentação no músculo. Só que esse ciclo ele é finito. Então o que mostra? O fígado tem um papel muito importante em reverter a acidose por causa do treino. Então está lá fazendo agachamento. Lactato aqui, ele entra na corrente sanguínea, vem no fígado, fabrica glicose, devolve para o músculo. Fabrica lactato, devolve para o fígado. Fabrica glicose, devolve para o músculo. Está brincando. Só que é um ciclo finito. Por que ele é finito? Porque uma hora você fala assim, cansei, vou para treinar. Fatiguei, chego por hoje, tá bom? Né? E assim vai. Essa imagem aqui mostra pra gente uma célula, mostra pra gente o citoplasma e mostra pra gente uma mitocôndria. Aqui tem um metabolismo de ausência aeróbico. Por que anaeróbico? Porque se você procurar aqui, você não encontra oxigênio. Então é um metabolismo na ausência de oxigênio. A glicose se transformou em ácido pirúvico e também em lactato, está tudo aqui. Quando você faz exercício aeróbico, tudo começa quebrando a glicose, transforma em ácido pirúvico, e uma vez que você está em intensidade moderada, não fabrica lactato. Lactato em alta intensidade, não é? Em moderada intensidade, você está caminhando, você forma lactato? Não de maneira expressiva. Você consegue caminhar sem a perna queimar muito. Essa glicose, uma vez convertida, ela entra na mitocôndria. E aqui o metabolismo é aeróbico. Quem que eu encontrei aqui? Oxigênio. Então a aerobiose é um processo que produz energia com a glicose que você alimentou e com o oxigênio que você respirou. Então aqui dentro da mitocôndria se encontram os produtos da glicose, os produtos o oxigênio que você respirou, e ali formou energia com a junção do oxigênio mais o sistema, mais o alimento que você alimentou. Então você precisa entender dois princípios básicos. Eu tentei colocar uma figura ali para você entender melhor. Magnitude, velocidade e quantidade de energia.
Eu coloquei o papaléguas aqui bem pequenininho, porque aqui ilustra o seguinte: velocidade alta, e eu coloquei esse caramujo, esse caracol aqui, ó, o metabolismo aeróbico. Esse aqui, ele é rápido, mas ele é muito pequenininho. Por isso que você corre ali 1 minuto, 2 em alta velocidade e já tem que parar, porque cansou. Então aqui mostra alta velocidade, mas você vamos falar em alta velocidade, mas você não consegue correr muito tempo. Aqui nós estamos falando de uma caminhada. Então você tem muita energia para fazer caminhada durante muito tempo. Então o que você conseguiria fazer? Caminhar 5 horas ou correr na sua máxima velocidade, máxima, em 3 minutos. O que você consegue mais? Você consegue isso aqui. Todo mundo aqui consegue caminhar por 5 horas. Mas na máxima velocidade você não consegue. Porque aqui é limitado, ele acaba rápido. Então o que a gente precisa entender, e até adiantando aqui, ó, que a gente precisa entender que o nosso sistema, nós temos aqui, basicamente, tem que apresentar isso para vocês, nós temos aqui a integração de sistemas de energia. Você tem um sistema alático, então vou te dar um exemplo. Se você for ali no começo da pista e correr o mais rápido até a metade dela, o mais rápido, você vai correr 50 metros. No final de 50 metros só, sua perna queima? Não dá. Em 15 segundos você não forma ácido lático. Agora, um outro grupo eu falo assim, vai e corre o mais rápido até dar uma volta todinha no campo do NEC. No final de uma volta, que vai dar mais de 45 segundos, você vai chegar fadigado, ofegante, né? E com a perna queimando. Está queimando a perna. O que está queimando a perna? Lático, ácido lático. Agora se eu falar com você assim, vai lá e dá 5 voltas, 10 voltas no campo ali caminhando. De boa. É o metabolismo que mais contribui para você. Que tem maior contribuição. Então eu preciso saber que esses sistemas trabalham integrados dessa forma aqui. Sistema ATP creatina fosfato. Pensa comigo. Pessoal que faz, por exemplo, crossfit lá que pula caixote, vai pular em 10 segundos, vamos falar, em 15 segundos vai pular o máximo de caixote que conseguiu. O máximo. Então ele joga potência máxima. Em 15 segundos a potência cai. Se você começar a saltar, se eu falar com você assim, agacha e salta aqui o máximo que você conseguir. No chão aqui mesmo, agachar e saltar o máximo. Depois de 20 segundos, você perde potência antes mesmo de você instalar um processo de fadiga. E à medida que você vai, agacha, salta, deu 20 segundos, esse sistema perde potência. Aí você continua agachando, saltando. Quem é que ativa? O sistema lático, que é o sistema veloz, para socorrer a creatina. Mas antes de eu falar de sistema, deixa eu voltar aqui. C de creatina, P de fosfato, né? Siga em inglês ali. Creatina. Qual é o suplemento capaz de melhorar a capacidade de saltar, capacidade de explodir força, capacidade de correr veloz 100 metros? É a creatina. Tá? É um suplemento que é validado, tem várias pesquisas que mostram que a creatina é eficiente. Então, qual é a melhor forma de aumentar a força? Você comer alimentos que tenha creatina ou suplementar dela quando for conduta prescrita pelo nutricionista. Ele vai melhorar a sua capacidade de potência e força. Depois disso, você tem a capacidade anaeróbica. Então, por exemplo, se você hoje faz agachamento com 50 quilos, aí você consegue fazer 20 repetições fadiga. 50 quilos, 20 repetições.
Depois de alguns meses, você consegue fazer com 20 quilos, por exemplo, 25 repetições. Aumentou ali em 25% a sua capacidade de fazer agachamento. Então aumentou sua resistência anaeróbica, sua capacidade de sustentar o ácido lático, o lactato e remover ele. Se você continua fazendo uma corrida, eu vou falar com vocês assim, ó gente, vai para a pista do NEC, corre rápido, mas na hora que você não suportar, você não para não. Você continua correndo, você muda a sua velocidade e continua correndo. Então vamos imaginar que você começou correndo a 20 por hora. Acabou a potência, você veio para 15. Acabou a potência, você veio para 10 e finalizou a 10 por hora. Você foi fazendo ajustes. Toda vez que teve a necessidade de você fazer ajuste, você estava trocando de sistema. Você correu rápido, muito rápido, você correu rápido, você correu moderado. Então, bem intenso, moderado. Você tem que fazer o ajuste para conseguir continuar correndo. E se você errou demais aqui, ó, você provavelmente vai ter que parar aqui. Então, o que significa? Se você entende que tem sistemas que trocam de acordo com a intensidade, aí o cara vai e pergunta assim, o que eu vou fazer o que eu vou fazer lá na estratégia? Eu vou ter que fazer uma corrida. Qual a estratégia que eu utilizo? Se ele entende os sistemas, ele não precisa às vezes nem perguntar, quando ele percebe o que está acontecendo com ele. Então veja bem, qual a diferença do treinado para o destreinado aqui? Eficiência da creatina gerar ATP, gerar energia. Qual a diferença aqui de um treinado para um destreinado? Conseguir produzir e eliminar, quantidades diferentes. Um novato, um iniciante, produz muito lactato e tem que parar. Uma pessoa mais avançada produz menos porque tem mais eficiência muscular. Quanto mais eficiência muscular eu tenho, significa que eu consigo suportar maior tempo. Essa curva vem para cá, ó. Então a diferença é que essa curva vai vir para cá de um treinado e um destreinado. E aqui, essa região aeróbica, esse sistema ele vai ativando à medida que acontece, tá? Então, pessoal, eu vou finalizar a aula com esse slide. E aí o seguinte, nós temos aqui 4 minutos, nós temos até mais, tá? Mas... Amém. Eu quero o seguinte, não vamos juntar o material não, eu quero